Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? É do Senhor Jesus, não é verdade? Autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos irmãos, tá aí, ó, os nossos queridos aí, Denis e Albertinho, né? Ô, Albertinho, tá bonitão, hein? Dando sorrisinho, hein? Albertinho, você vai me processar? Você disse que se eu chamasse você de Albertinho, você ia meter uma ação judicial contra a minha pessoa, só porque eu te trato de uma maneira carinhosa, né? Sabe, cara, é o seguinte, eu não vivo carregado de ódio, tá? O meu Deus amou a todos, tá? Eu tenho que te amar também, né? Apesar que você tem uma cara feia danada. Eu não sei se você casou, rapaz. Para casar, a mulher tem que ser muito corajosa, né? Então, é o seguinte, ó, vamos falar sério, né? Essa turminha agora da congregação, inclusive a liderança também, eles estão criando uma narrativa, calvinismo e arminianismo, né? Entendeu? Dizendo que todos os críticos são calvinistas, né? E que o calvinismo é uma doutrina maligna, diabólica, destruidora, tá? Então, bom, antes que eu me perca aí nesse meu discurso, vamos ver o que eles estão dizendo, tá? Vamos ver o Denis. O Denis vai meter o cajado agora, quer ver? É verdade, meu neto. Obrigado aí pelas honras também. Peço que os irmãos se inscrevam mais uma vez, reforço aí, porque o canal dos irmãos é maravilhoso, irmãos. Eles fizeram um vídeo aí, esse último vídeo até pedi para o irmão Beto, ele permitiu, eu peguei, coloquei no meu canal. Nossa, como eu desejo que esse vídeo chegue a milhares de pessoas, irmão, que é esclarecedor, porque muitos não têm ideia de como a doutrina calvinista, e é o que o irmão Beto falou, não temos nada contra pessoas, mas como essa doutrina ela é perniciosa, irmãos, destruidora. Quem conhece o mínimo do evangelho, que eu não sou lá um expert na escritura, eu não estou dizendo que eu sou um autodidata, mas você lendo as escrituras e você vendo quais são as institutas de Calvino e qual era a doutrina que ele propagava, você vê que deturpa totalmente o caráter de Deus, que é algo exclusivista e ainda por cima faz separação de classes. Eu percebo que ele, de certa forma, contribuiu para, vamos dizer assim, como é que fala? Segregação, né? Dizendo que as pessoas que eram doutrinadas, elas eram abençoadas financeiramente. Então, ele, para mim, o Calvino é o pai da doutrina da prosperidade e de tudo aquilo que não presta. Você vê a Europa que está destruída, pós-cristã, os europeus não creem praticamente em Deus, e uma das evoluções do calvinismo, na minha opinião, é o ateísmo, que eles começam com o racionalismo da fé, tudo eles questionam, né? Racionaliza tudo, sendo que Deus não dá para você racionalizar milagres, essas coisas, não tem como explicar. Bom, então vamos dar uma... Você vai com esse discurso doido aí para frente, tá? É um absurdo, né? Então, é uma narrativa, né? Então, eles estão lacrando todos os críticos como se todos fossem calvinistas, né? A grande maioria, eu acho que não tem ideia do que disse Calvino, nem está preocupado com ele, né? Não, mas eles estão lacrando, né? Lacrando os críticos, né? Dizendo que são todos calvinistas. Eu não sei se eu sou calvinista ou não, né? Não sei. Porque, veja bem, é o seguinte, eu entendo da seguinte maneira, tá? Que Deus vê a eternidade como nós não conseguimos ver. Vê de maneira diferente, né? Para exemplificar, eu vou comparar com esta aliança. Eu quero que você mostre para mim onde ela começa e onde ela termina. Você não vai conseguir. Assim é a eternidade. Se você fosse o átomo de um ouro, inserido nesta aliança que está simbolizando a eternidade, você vê o átomo do ouro, que é uma das menores partículas da matéria, né? Você inserido aqui na massa do ouro, aqui da aliança, você olharia para lá e você veria um pouco do seu futuro. E você olharia para cá e você veria, por exemplo, um pouco do seu passado. Entendeu? Um nadinha. Mas o Eterno, o Criador, Deus, o Pai, ele vê a eternidade como você está vendo essa aliança. Ele vê tudo.
os atributos de Deus são onipotência, onipresença, santidade absoluta e também onisciência. Ele sabe todas as coisas, não há o que o surpreenda, entendeu? Então eu entendo que na eternidade, antes da fundação do mundo, leia com cuidado os 4 primeiros versos do livro de Efésios, entendeu? Para você entender o que eu estou falando. Eu entendo que Deus, antes da fundação do mundo, ele me viu e viu qual seria a minha atitude diante daquele sangue derramado na cruz do Calvário, entendeu? E por isso ele me elegeu, né? Me predestinou viver na glória com ele por toda a eternidade. Você leia lá o Evangelho, o livro de Romanos, no capítulo 8, e você vai ver que eles de antemão conheceu, também predestinou para serem, aliás, aí isso é Efésios, né? Os que de antemão conheceu, predestinou para serem a imagem de seu filho. E lá em Romanos, capítulo 8, tá, os que de antemão conheceu, predestinou, os que predestinou também chamou, e aos que chamou, glorificou. Ele me conheceu, né? Ele me elegeu, ele me predestinou, né? Ele me chamou, me selou com o seu Espírito Santo, estou selado com o Espírito de Deus. E ele vai glorificar-me naquele dia, com o arrebatamento, irei com a sua igreja para a sua glória. Isso, eu gostaria que eles me dissessem se eu sou calvinista ou se eu sou arminiano. Agora, eu vou uma outra pergunta que eu quero fazer para eles, tá? É o seguinte: Jesus era arminiano? Leia lá os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e você vai ver um Jesus arminiano. Porque a salvação é condicional. Tudo você tem que fazer alguma coisa para receber. E é nessa doutrina que eles estão vivendo. Só que você vê o Evangelho de João e o Evangelho escrito por João, o Evangelho escrito por João, o evangelista, né? E você vai ver que a doutrina da salvação é incondicional. É incondicional. Quem crê tem, quem não crê não tem. Perdeu. Tá? Leia. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Leia o mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Entendeu? 3,36, quem crê tem a vida eterna. 5,24, e por aí vai, tá? É um evangelho condicional. Creu, recebeu, não creu, perdeu. Entendeu? Então, precisa entender que o Evangelho de João é o Evangelho da graça, desta dispensação. Para você entender o que é dispensação, eu vou colocar no final do vídeo a tela do vídeo onde eu explico o que é a dispensação de Deus. Mas você dá uma gugada aí e você vai ver que na sua revelação, ao longo da sua revelação para a humanidade, Deus muda a maneira como ele se relaciona com a humanidade. Adão e Eva, no paraíso, eles falavam com o Eterno todos os dias, na virada do dia. Falavam face a face com o Senhor. Pecaram e foram expulsos do paraíso e perderam esse benefício. Já não falavam com o Senhor face a face. Lembre-se que Adão e Eva representavam, então, toda a humanidade. Quer dizer, toda a humanidade perdeu esse benefício de falar com o Senhor face a face. Houve uma mudança? Claro, uma mudança profunda. Então, mais para frente, o que acontece? Acontece o seguinte, que ele escolhe um homem, a Abraão, e faz promessas sobre toda a sua descendência, que tornou-se então a nação de Israel.
E as demais nações não sabemos. Entendeu? Então, houve alguma mudança? Grande mudança. Aí quiseram um rei sobre si. A nação de Israel era governada pelos profetas. Deus revelava a sua vontade através dos profetas. Principalmente Elias, notoriamente Elias, o profeta Elias. Então, eles quiseram, a nação de Israel quis um rei sobre si. Então, aí já houve uma grande mudança. Antes, não era o profeta que governava a nação, agora eles tinham um rei, que podia fazer o que o profeta recomendasse ou não, como de fato aconteceu. Entraram pela desobediência da guia de Deus na vida do profeta. Aí foram parar no Egito. O Senhor levantou um libertador, Moisés, tirou a nação do Egito e no Monte Horebe, receberam os 10 mandamentos e 614 ordenanças. Mudou novamente? Claro que mudou. Entendeu? Mudou. Antes eles não tinham mandamentos nem ordenanças, agora eles tinham mandamentos e ordenanças para cumprir. Jesus veio nessa dispensação. Aí o Senhor ressuscitou, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre os crentes. Os apóstolos, que não tinham o Espírito Santo habitando em seus corpos, né? Agora, no dia do Pentecostes em diante, eles tinham o Espírito de Deus habitando em seus corpos. Houve uma mudança? Claro que houve uma mudança. Então, é preciso entender que o Evangelho de João é o Evangelho desta dispensação. Tá? Bom, agora eu vou esfregar na cara desses dois mentirosos aí, enganadores, criadores de narrativa, verdades históricas. A Igreja Católica, durante 1.200 anos, né, cerrou ao meio, né, esquartejou, matou, queimando em praça pública, pessoas que abriam a Bíblia para ler. E estas coisas começaram no arminianismo, desvio da doutrina de Cristo. Pior que a herminiana, né? Mas tem a forte característica de Armínio, que contam as obras que o sujeito faz. E entraram por esse caminho. E a congregação, que é arminiana, né? E durante 80 anos, pelo menos, né? Falsificaram 1 João capítulo 5, 16, inventando, né, a mentira do pecado de morte. Tá? Também, a única coisa que poderia salvar o crente da sanha assassina desse ministério, com essa falsa doutrina do pecado de morte, o que eles fizeram? Sacaram uma frase de 1 Coríntios 3,6, que diz lá, está escrito que a letra mata e o espírito vivifica, para dizer que a letra que mata é a letra da Bíblia. Enganando o povo, dizendo que não devia ler a Bíblia, porque quem lia a Bíblia ficava louco, que a Bíblia transtornava a vida das pessoas, entendeu? Proibiram o estudo da Bíblia. Depois, lá para diante, começaram a admitir que deveriam examinar a Bíblia, mas não estudar. Pervertendo até o ensino da língua portuguesa, porque examinar a Bíblia é você estudar com cuidado, pesquisar, estudar com carinho, descobrir realmente todas as informações daquele texto bíblico que você está examinando. Entendeu? E aí começaram a expulsar do templo pessoas que entraram numa contradição. A princípio eram os adúlteros e os fornicários. Depois, se você chamasse um senhor e dissesse para ele, o que você pregou não está na Bíblia, não é da nossa doutrina, pronto, você já ia entrar na lista dos cães, das porcas lavadas, né? Daqueles que caíram da graça e perderam a alma. Entendeu? Isso no momento mais solene do culto. Quer dizer, uma igreja que tem um nome bonito, Congregação Cristã. Eu vi esse nome e falei, nossa, vou assistir um culto aí, porque certamente, né? Olha aqui, a gente pensa, tem ali uma comunidade cristã, só que não tem. Aí eu entrei, né? Eu estou falando até da minha experiência. Eu entrei e vi em nome do Senhor Jesus na tribuna. Na parede frontal, em nome do Senhor Jesus. Opa, é aqui mesmo.
E aí eu vi umas profetadas que deram certo na minha vida, beleza, né? Entendeu? Para esses homens, para esses camaradas, um dia, né? Um dia encontrei um amigo meu, soube que um amigo meu se suicidou. Passou mais uns anos, um outro camarada também se suicidou por problema na igreja. Entendeu? E não sabia o que era, o que é isso. Aí comecei a ver o mesmo discurso na boca, por 4 vezes, na boca de 3 homens diferentes em lugares diferentes. O discurso era este: você caiu da graça, você é um cadáver, você está morto, você está fedendo, aqui nem mais teu lugar, fora daqui. Né? Então isso aí, na boca de vários homens em lugares diferentes, é formação de quadrilha. Formaram uma quadrilha nacional e internacional de matadores de almas. Entendeu? Então eu pergunto para você, se a congregação cristã tivesse num ambiente como esteve a Igreja Católica, né? Que ninguém tinha conhecimento de nada, só os padres é que sabiam tinham acesso à leitura da Bíblia, e mataram durante 1.200 anos milhões de pessoas. Se fosse o mesmo tempo e a mesma situação, a congregação teria feito o mesmo. Eles não pararam de cometer crimes, não, tá? Porque esse assunto está sendo tratado secretamente. Em 2016, eles admitiram que não existe pecado de morte. Mas estão tratando essa coisa aí como se fosse uma coisa muito simples, quando, de fato, são os maiores criminosos da história da humanidade. Pior que Hitler, né? Hitler, ele levou à morte 78 milhões de pessoas. Mas ele fez isso no nome dele. Escreveu até um livro, Mein Kampf. Né? Na prisão lá na Alemanha, estava preso, ele escreveu a Bíblia dele. Minha Luta, chama-se o título do livro. Está disponível aí na internet, você pode baixar e ler aí. Nem precisa baixar, é online, você lê também. Era a Bíblia dele, é Minha Luta. Tá? Ele fez isso no nome dele. Diferente dos homens do Ministério da Congregação que fizeram, estão fazendo e não vão fazer. No nome daquele que na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? E num propósito, Hitler fez isso num propósito dele. Ele queria a nação alemã e a nação líder no mundo. E a congregação não. Fizeram por ambições ministeriais. Eles acham delicioso, maravilhoso, você ter o poder sobre a mente e os corações das pessoas. Porque, por isso, tiraram o ensino bíblico, o estudo da Bíblia no meio deles, tá? E passaram a manipular a mente das pessoas, dizendo que a palavra de Deus estava na boca deles. Tá certo? Então, tá aí, ó. Tá provado, né, que esse arminianismo é que provoca esse tipo de crença. O catolicismo romano, que é um desvio lá da doutrina arminiana, né? Entraram pelo arminianismo e foram parar na crença total da salvação por meio de boas obras. E a congregação cristã também tomou o mesmo rumo, tá? E provou, está aí, estou esfregando agora a história nos vossos narizes, para vocês saberem que essa lacração de chamar os críticos de calvinistas é uma outra mentira vossa. Vocês são um bando de mentirosos, né? Um bando de mentirosos para defender a gaiola cinzenta. Tá? Eu desafio vocês, mostrem-me uma igreja calvinista, tá certo? Que a grande maioria das igrejas batistas, os presbiterianos, né? Que tenha feito o que a congregação fez. Levar pessoas ao suicídio e destruir suas famílias. Desafio, tá? Quero que vocês provem para mim, tá bom? Então tá aí, né? Albertinho, não vai me processar, né? Você prometeu me processar se eu chamasse você de Albertinho, né? Não vai me processar não, porque eu estou te chamando de maneira carinhosa, tá? O meu Deus te ama, eu te amo também, tá? Não posso ter ódio. Ó, um abraço a todos vocês dois aí, tá? Estou falando a verdade, tá? Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, tá certo? Então não fica bravo comigo, não.
Aceita a verdade que dói menos. Para o vídeo por aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, compartilhe este vídeo nas redes sociais para que todos saibam o que é essa doutrina perniciosa aí do arminianismo. Um beijo nos vossos corações e fiquem com Deus. Amém? Amém!